bote aí. Bote aí, bote aí. Boa tarde a todas e a todos, servidores desta casa, telespectadores da TV Assembleia, jornalistas. Daremos início à solenidade de entrega de título, comenda, governador Divaldo Suruagi. No meu entendimento, um dos maiores homens públicos que esse Estado teve. E o tempo vai se encarregar de mostrar isso. Eu vou abrir essa solenidade citando um dos maiores juristas que esse país já teve, sergipano, que foi Tobias Barreto de Menezes. Ele dizia que o mais alto grau da injustiça é você não ser justo e todavia parecê-lo. E muitos foram injustos com Divaldo Suruagi. E ninguém melhor para receber no dia de hoje essa comenda, essa solenidade, do que o engenheiro, o escritor, o intelectual, o professor e um grande guarda-bala que foi. O que é guarda-bala? Era o termo que se usava antigamente, goleiro. E Rostam foi um grande goleiro e perdeu a oportunidade de ir para o Corinthians, que naquela época o seu empresário, iniciando sua carreira como empresário no mundo do futebol, João Feijó, o convidou, mas por conta de suas atividades profissionais como engenheiro, como professor e como intelectual, abandonou a carreira de jogador de futebol. E para compor a mesa, eu convido o ilustre deputado, esse jovem, deputado Lelo Maia. Convido o deputado Silvio Camelo, se encontra aqui, mas por problemas que ele tem a resolver fora daqui, desta casa, mas ele aqui está presente. Mas quero registrar a presença do deputado Silvio Camelo, que é o líder do governo aqui na casa. Quero convidar esse grande alagoano, arquiteto e jornalista Enio Lins, fazer parte da mesa, Enio. Você... Quero convidar o representante do político, do grande alagoano que foi, o seu neto, Divaldo Suruagi Neto, para fazer parte, compor essa mesa. Quero convidar, representando a AMA, que é a Associação dos Municípios de Alagoas, a prefeita de Coqueiro Seco, minha amiga Decele, para fazer parte da mesa. E quero convidar o presidente da Academia Maceuense de Letras para compor a mesa. Eu convido o presidente Jorge Soares, presidente da Academia Maceuense de Letras.
E eu convido o ilustre deputado Lelo Maia e o arquiteto, eu acho que poucos sabem que ele é arquiteto, jornalista intelectual Enio Luiz, para introduzirem aqui o homenageado Rostan Lanverly. Quero mais uma vez dizer, em nome do presidente Marcelo Vitor, presidente desta casa, que por problemas maiores não está aqui presente, mas que o título de essa homenagem que a Assembleia presta ao Dr. Rostan Lanverly foi aprovada por unanimidade aqui. E como hoje não é dia de sessão, dia de segunda-feira, evidentemente o presidente não pôde estar aqui, se encontra viajando, mas a verdade é que o mais importante, que é um dia muito importante para essa casa, reconhecer esse alagoano de coração que é o nosso amigo engenheiro civil Rostan Lanverly. Portanto, nesse momento, eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Lelo Maia. Nobre deputado e presidente da sessão, deputado Inácio, passo a palavra para que o senhor profira seu discurso. Senhor presidente Lelo Maia, homenageado no dia de hoje, Alberto Rostan Lanverly. Eu queria saudar todas e todos a pessoa de doutora Luzia Suruagi. Eu costumo dizer que felizes daqueles que contam história, pois esses vivenciaram, ou esses conhecem essa história. E eu, exatamente, ainda no curso colegial, conheci o governo de Divaldo Suruagi como secretário da Fazenda, posteriormente prefeito, deputado estadual, governador, senador e deputado federal. Por conta disso, vocês façam uma reflexão desse pensamento que eu citei de Tobias Barreto de Menezes, que foi uma das vítimas também, quando passava no concurso da Escola de Direito, e não era nomeado por conta de origem humilde e ser preto. Vocês vejam que Divaldo Suruagi, um homem que nasceu humilde, viveu humilde e morreu humilde, deputado Lelo Maia. E é
a comenda hoje que nós homenageamos esse ilustre potiguar, o nosso amigo Alberto Rostand Lanverly. No dia de hoje, a Casa Tavares Bastos tem a imensa satisfação e alegria de homenagear mais uma vez este potiguar de nascimento, mas de coração alagoano e de alma alagoana, que possui inúmeros serviços e trabalhos prestados em prol da comunidade alagoana, seja na academia, seja nos diversos ambientes institucionais do Estado de Alagoas, da engenharia civil, a literatura, a arte e a história. Estou falando do engenheiro civil Alberto Rostand Fernandes Lanverly de Melo, mestre em transportes pela CUP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pela Universidade de Ottawa, no Canadá, e em planejamento urbano regional na Universidade de Berlim, na Alemanha, e professor emérito da Universidade Federal de Alagoas. Alberto Lanverly é membro e presidente da Academia Alagoana de Letras, da Academia de Engenheiros Escritores de Alagoas, da Academia Maceoense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, sócio honorário do grau Mecenas da Confraria Queirosiana Vila Nova de Gaia, em Porto, Portugal, sócio honorário da Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes, sócio correspondente da Academia de Letras e Artes de Porto Alegre e membro da Academia de Letras de Arapiraca, aqui no estado de Alagoas. Membro efetivo do Conselho Estadual de Cultura e membro efetivo do Conselho da editora Graciliano Ramos. Suas contribuições, senhoras e senhores, na difusão e na valorização da história, da cultura e da arte, também se encontram nos artigos e nos livros publicados, entre eles os livros intitulados Mãe, As 5 Pedras do Mestre com Carinho. A sua paixão, sua determinação e sua abnegação, ao longo do tempo, em prol da história, da cultura e da arte alagoana, o levou a ser reconhecido ou louvado por todos nós alagoanos. Uma prova inconteste são os títulos e as comendas recebidos, como comenda a desembargador Mário Guimarães, título honorário de Maceió, comenda Lê do Ivo, título honorário do Estado de Alagoas e comenda professor Hermano Pedrosa, concedido pelo CREA do nosso estado, onde aqui está a nossa presidente, Rosa Tenório, que eu tenho uma admiração muito profunda por ela. Essas inúmeras homenagens recebidas são gestos e valores a quem não para de agir e de trabalhar na preservação, ou melhor, na perpetuação da memória de todo aquele alagoano e de toda aquela alagoana que ajudou a construir e a manter viva nossa história, nossa cultura, nossa arte, nossa literatura, passando de geração para geração. E quero dizer, senhor presidente Lélio Maia, é dever de todo ser humano, principalmente da classe política e de pessoas envoltos no meio literário e artístico, defender e impulsionar a cultura.
Eu costumo dizer, Edivaldo Neiva Pires, que nós estamos passando por um processo de degradação nas questões, a questão da cultura. O problema do Brasil não é apenas educação. Não é apenas educação. Educação e cultura andam paralelos, mas dificilmente se cruzam. O grande problema desse país e do mundo é exatamente a questão cultural. Pois, como disse a antropóloga americana Ruth Benedict, abro aspas, a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo, fecha aspas. E você, Alberto Rostam Lemberli, é um engenheiro e um apaixonado pelo mundo literário, que nos ajuda, nos motiva e nos impulsiona a enxergar o mundo a partir da cultura, que sempre é mais belo do que parece ser. Com afinco e com entusiasmo em tudo que faz, o cidadão Alberto Rostam Lemberli ainda deixou marcas indeléveis como engenheiro civil, escritor e professor, colaborando diretamente ou indiretamente na execução de obras e, sobretudo, na formação e na qualificação de profissionais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Alagoas. Por tudo isso e muito mais, a Assembleia Legislativa de Alagoas tem o prazer de homenagear mais uma vez esse ilustre potiguar de nascimento, alagoano de coração, cuja história e costura dos mestres alagoanos penetram no seu ser, irrigam suas veias e pulsam o seu coração. Com a comenda de Valdo Suragi, nesta tarde de 21 de agosto de 2023, o Parlamento alagoano o homenageia. Você é o mais ilustre comedor de cucubito pepo, que é como é tratado o potiguar, comedor de abóbora. O cucubito pepo é o nome científico da abóbora. Você é o mais ilustre comedor de abóbora radicado em terras de Alagoas. Muito obrigado, minha gente, que Deus nos proteja. Gostaria aqui de registrar a presença do deputado Dudu Ronalça, ao mesmo tempo que convido para compor a mesa o deputado Timóteo Correia e o doutor Claudemiro Avelino, juiz de direito. Passo a palavra ao nobre Inácio Loyola, nosso deputado. Minha gente, a emoção foi tão grande que eu cometi um erro irreparável. Minhas desculpas. Antes da minha fala, eu deveria ter... A gente ouviu o hino nacional. Minhas desculpas, porque o coração falou mais alto. Mas vamos deixar a Tereza, que é a nossa chefe de cerimonial, para o final a gente entoarmos o hino nacional. Então, minha gente, mais uma vez, minha desculpa, orientação da nossa comandante maior, a Tereza Mello, de pé, vamos ouvirmos o hino nacional brasileiro.
esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amante, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta. Entende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eu gostaria de registrar com muita alegria a presença do ex-deputado do Rio Grande do Norte, deputado Nelson Freire, e participe essa homenagem ao seu conterrâneo, o ilustre Alberto Relstan Lamberli. Eu queria dizer a vocês que todos se sintam convidados para a mesa de honra, porque eu estou aqui há alguns anos e, sem medo de errar, a solenidade mais concorrida está sendo essa de Alberto Relstan Lamberli. Quero agradecer as presenças do Dr. Arias Bulhões, do Dr. Dilmar Camerindo, da nossa amiga Rita Correia, que esse plenário aqui é homenagem a seu pai, e dia 25 essa casa estará homenageando os 100 anos de Tarcísio de Jesus. Já registrei lá o presidente do CREA, Rosa Gaia, no meu discurso eu falei, o professor Francisco e a nossa pianista, essa estrela da nossa música, Selma Brito. E costumo sempre tratar ela de Selma Brito com 2T, porque as raízes dela é de Propriá, em Sergipe, a família Brito, que temos hoje o renomado ministro Carlos Aires Brito. O tronco dessa família era Dr. Ercílio Brito. E quando se referia a Brito, ele dizia Brito com 2T. Se for com T, é falso. Então, ela é Brito com 2T. Mas convidamos para usar da palavra, como eu disse, esse patrimônio vivo de Alagoas, esse homem que dispensa comentários. Eu costumo sempre usar uma das maiores invenções da história da humanidade, é a tabela periódica. Uma das maiores invenções. E quando eu me refiro a pessoas ilibadas, como Enio, como Rostam, eu costumo dizer que dentro da tabela periódica ele fazia parte do subgrupo dos gases nobres. Então, eu concedo a palavra ao nosso amigo Enio Lins. Boa tarde. Senhor presidente Inácio de Loyola, eu o saúdo em primeiro lugar como autor
da proposta. É uma proposta extremamente justa, meritória. Saúdo a todos os parlamentares aqui presentes. Em segundo lugar, quero trazer a mensagem do deputado Alexandre Aires, que me ligou um pouco antes da solenidade, lhe parabenizando o colega Inácio de Loyola e justificando a sua ausência dessa solenidade por questão imprevista. Senão estaria aqui para lhe dar o abraço. Aí eu vou copiar algumas coisas do Inácio, lá no início, para ganhar tempo do Inácio. Então, eu queria também saudar em nome de todas as pessoas presentes, Dona Luzia Suruagi. Dona Luzia, uma figura marcante e que eu agradeço a gentileza de todas as vezes em que me recebeu na sua casa. Neste momento em que é conferida a comenda de Divaldo Suruagi e Alberto Rostano Lanverli, presidente da Academia Alagoana de Letras, me é impossível não citar Dona Marlene Lanverli, saudosa amiga, mãe do nosso homenageado, mulher cuja memória rendo tributos por sua competência, gentileza e diligência demonstrada em todos os cargos exercidos, inclusive secretária de Estado. E também como a grande organizadora da agenda política do ex-governador e ex-senador Divaldo Suruagi. Ela ficaria muito feliz em testemunhar a entrega desta medalha a seu filho. Para Marlene Lanverli, repito as palavras do seu filho Rostan, publicadas no dia 20 de julho de 2020, abre aspas, protagonista em todas as etapas da vida, deixa um legado de carinho e decência que sempre será lembrado não somente por sua família, mas pelos milhares de filhos adotivos que carinhosamente a chamavam de mãe. Sim, fecha aspas. Dona Marlene, como conselheira experiente, inteligente e generosa, foi mãe de muita gente, inclusive deste que agora usa a tribuna. Sobre Divaldo Suruagi, líder alagoano que nomeia esta comenda que hoje será entregue, devo dizer, via meu testemunho pessoal, que é um dos maiores personagens da política alagoana em todos os tempos, e que a história ainda não lhe reconheceu a devida grandeza, como o deputado Inácio destacou. Cumprimentei pela primeira vez Divaldo Suruagi quando ele era deputado estadual, num evento na Assembleia Legislativa de Alagoas, num dia em que esta casa estava num outro endereço, provisoriamente instalada no Palácio do Comércio, sede histórica da Associação Comercial de Maceió, local que tradicionalmente acolhia as instituições quando suas sedes próprias passavam por reforma. Devo, igualmente, dar meu testemunho pessoal que Divaldo Suruagi era um democrata e um político que respeitava quem lhe era opositor. Durante muitos anos, considerando sua posição de então liderança do partido no poder, a Arena, eu, como simples cidadão e como jornalista profissional, militante da esquerda, lhe fiz oposição. E minhas charges, obstinadamente criticando seu protagonismo político, jamais provocaram nele nenhuma reação que pudesse ser considerada retaliação, nenhuma censura. Me aproximei de Divaldo Suruagi em 1989, na articulação do apoio dele, no segundo turno das eleições presidenciais naquele ano, para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Apoio decisivo e importante. Atesto que parte significativa dos votos aqui conseguido por Lula lá tiveram a segura condução da liderança de Divaldo Suruagi. Em decorrência dessa aliança, consolidou-se uma amizade permanente, tendo eu tido a honra de ter sido secretário de Cultura em seu terceiro governo, entre os anos de 1995 e 1996, quando me afastei para retornar ao jornalismo, e de onde testemunhei a tragédia política e social
que redundou em seu afastamento do mandato, encerrando prematura e injustamente sua longa e marcante carreira. Digo injustamente porque a grave crise econômica que arrastou o Tesouro Estadual para o fundo do poço não teve, no então governador Divaldo Suragi, responsabilidade por desvio de qualquer tipo. Tão somente o teve como executivo que tentou uma solução impossível de conciliar empregos e salários de milhares de funcionários públicos quando o erário não mais permitia que esse compromisso fosse honrado. Enfim, uma tragédia. Ao instituir esta comenda, portanto, deputado Inácio de Loyola, deputados presentes, a Assembleia Legislativa de Alagoas dá uma importante contribuição para o resgate do protagonismo histórico de Divaldo Suragi. Meus parabéns. Rostano Lanverli. Conheci o homenageado quando éramos estudantes da Universidade Federal de Alagoas. Está aqui a de Berticianella, que não vai me deixar mentir. Em meados dos anos 70, ele estudando engenharia e eu estudando arquitetura. No então sistema de crédito, as faculdades não possuíam prédios próprios. Em nome de uma tentativa de integração entre os cursos, e o Centro de Tecnologia, o CETEC, era o ponto de pouso para a maioria das disciplinas da área de exatas, a área 1. Fizemos política estudantil no mesmo período. Tempos marcados pelo famigerado Decreto 477, excrescência ditatorial considerada o AI-5 para estudantes. O cerceamento imposto ao debate e as restrições às representações estudantis não tiveram sucesso em impedir a vida política universitária. E, vencendo as restrições, discutíamos os rumos do país e do Estado. Divergíamos democraticamente com respeito e conteúdo nos posicionamentos. Fazíamos nossas campanhas eleitorais próprias e exercitávamos a democracia contra a corrente, remando contra a maré ditatorial. Naqueles tempos ásperos, o exercício da política estudantil foi uma universidade dentro da universidade. Aprendemos lições que nos orientariam pelo resto das nossas vidas. Alberto Rostano Lanverli, formado em engenharia civil, passou a exercê-la com destaque, comprovando a excelência do ensino da nossa Universidade Federal de Alagoas. E saúdo aqui o reitor Fernando Gama, aqui presente. Tornou-se, Rostan, uma referência na sua profissão, a engenharia. Mas não se contentou com o sucesso na necessariamente fria e exata missão de calcular estruturas, organizar espaços, construir prédios, vias e logradouros. Rostano Lanverli formou-se por conta própria, na Universidade da Vida, como literato, brilhando como escritor. Missão que não pode ser desenhada de forma fria e calculista como as engenharias das ciências exatas. As artes são quentes e incalculáveis, são instintivas e suas técnicas que existem têm a emoção como fator diferencial e as equações, mais das vezes, têm incógnitas destinadas a nunca serem decifradas. Possuem soluções infinitas e, às vezes, inescrutáveis. No tempo de nossa formação universitária, caro Rostano, existia certo preconceito na definição do caráter das profissões que então estudávamos. As ciências exatas, se acreditava, deveriam formar mentes técnicas, algorítmicas, desapaixonadas, precisas, extensíveis, talvez até a atitudes e comportamentos pessoais. Criamos, muito de nós, que o engenheiro era um ser estranho às letras, próximo aos números, pessoa distante à prosa e ao verso, coração e mente batendo apenas no ritmo do cálculo infinitesimal, tangenciando seno e cossenos, equacionando integrais, responsabilizando-se por estruturas sólidas o suficiente para resistirem ao tempo e ao peso estático ou dinâmico. Naquele tempo, o sistema autoritário restritivo
nos impedia conhecer, nas salas de aula, a existência de engenheiros como Joaquim Cardoso, pernambucano, responsável pela viabilização, enquanto obra sólida e segura, dos monumentos imaginados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que, como a gente sabe, abusava das curvas, contracurvas, de pontos ínfimos tocando no terreno, e que aquilo causava para o engenheiro problemas terríveis. E algumas das obras do Niemeyer, pelo menos uma das obras, não se sustenta em pé, que era um monumento ao quarto centenário da cidade de São Paulo. Mas as obras de Niemeyer, que ficaram com sua beleza extraordinária em pé, todas elas devem-se, do ponto de vista estrutural, ao pernambucano Joaquim Cardoso, engenheiro calculista, considerado o melhor do Brasil. Pois bem, Joaquim Cardoso, um dos maiores nomes do cálculo estrutural brasileiro, ao mesmo tempo que era o maior dos engenheiros, foi grande poeta, contista, dramaturgo, crítico de arte e até caricaturista. Peço permissão, em não sendo poeta ou recitador, para cometer uma estrofe de um dos poemas de Joaquim Cardoso. Abro aspas. Nos momentos de paz, um conselho materno, comovida e cristã sabedoria, espírito coletivo das gerações passadas. Estes muros que a ferrugem da noite rói, sugerem o velado esplendor espiritual dos conventos, o ritmo das coisas imperfeitas, a volúpia da humildade. Fecho aspas. Meu caro Alberto Rostam, filho de Dona Marlene e Rostam Verli de Mello, você é um engenheiro da escola do magnífico Joaquim Cardoso, pois pessoa considerada por Niemeyer, abro aspas, como o brasileiro mais culto que existia, fecho aspas. Escritor com vários livros publicados, Rostam Verli acrescenta ao seu currículo nas artes uma gestão primorosa na Academia Alagoana de Letras, onde exerce dualisticamente a calorosa missão de produzir e reunir quem produz literatura e a tarefa fria e exata de arrumar as contas, definir projetos de reforma, restauração, manutenção da principal instituição literária alagoana. Meu caro Rostam Verli, por tudo isso você merece essa comenda de Valdo Suruagi, que também foi escritor. Você tem sido o articulador perfeito para a vida política da Academia Alagoana de Letras. Lá, você está construindo uma estrutura sólida como em aço e concreto, que resistirá para além de nós, garantindo, além de um tempo presente e brilhante, um futuro digno para a literatura alagoana. Meus parabéns. Fernando, eu estou esquecido. Não, vou citar. Chegou o momento de fazer a entrega à comenda de Valdo Suruagi ao engenheiro Rostam Verli. E eu gostaria de convidar os dois deputados, Dudu Ronalça, que representa aqui na Assembleia a Igreja de São Pedro, e Mesaque Padilha, que aqui representa a Igreja de Martinho Lutero, para que façam a entrega ao nosso homenageado. Quero registrar também com muita honra o ex-deputado Júdicio Cabral, patrimônio,
Uma honra nossa aqui, ser aqui. Para ele aqui. Não é desse aqui, não é dele? Assembleia Legislativa de Alagoas, a voz do povo, comenda de Valdo Suruagi. Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, em conformidade com a resolução número 700, de 30 de maio de 2023, de autoria do deputado Inácio Loyola, confere ao senhor Alberto Rostan Fernandes Lanverli de Melo a comenda de Valdo Suruagi, pelos relevantes serviços prestados à sociedade alagoana. Maceió, 22 de julho de 2023. Inácio Loyola, deputado. Marcelo Vitor Corrêa dos Santos, deputado-presidente. O 22 de julho é porque foi o dia em que foi publicado no Diário Oficial, viu? Deputado Inácio, presidente, convido Vossa Excelência para assumir a mesa. Chegou o momento mais importante desta solenidade. Eu concedo a palavra ao homenageado Alberto Rostan Lanverli. Alegria. Extremamente feliz, por mais que você espere, jamais. A energia que vocês trazem para mim, para esse momento, é fantástica. Mas eu gostaria de reverenciar todos os presentes, todos. Novamente, na pessoa da minha querida Luzia Suruagi, e do meu querido Fernando Cardoso Gama, meu professor de física, meu professor de termologia, meu reitor enquanto eu era diretor do Centro de Tecnologia, uma pessoa adorável, que praticamente não sai de casa, mas que não abriu mão de estar aqui conosco hoje, do alto das suas nove décadas de vida. Meu reitor, um beijo no seu coração. Mas o que eu tenho para lhes dizer é o seguinte: a felicidade é algo que ele transborda no corpo de um homem quando ele se sente realizado. É assim que eu tenho me sentido desde maio último, quando eu soube meu nome havia sido indicado pelo amigo
engenheiro, deputado Inácio Loyola, para receber esse laurel, e aprovado pelo plenário da Casa de Tavares Bastos, a Caixa de Ressonância da Sociedade Alagoana, para receber essa comenda de Divaldo Suruagi. Eu lhes digo que o meu coração, meu corpo, minha mente, ela se encheu de energia. E como do nada eu me vi debruçado nas prateleiras do tempo, ainda criança. Talvez na idade do meu netinho Léo, um pouquinho mais velho. E naquele dia, era um domingo, meus pais me convidaram para ir para um almoço beneficente no Clube Fênix Alagoana, a minha segunda casa. Eu adorava o Clube Fênix, todos nós adorávamos o Clube Fênix. Então lá fui eu para o Clube Fênix. E quando eu cheguei, era uma época que não tinha televisão, não tinha iPhone, não tinha iPad, não tinha TikTok, não tinha WhatsApp. E quando eu cheguei lá pensando algo, eu me vi envolvido por uma série de adultos, vários adultos, e homens a falarem, a discursarem, um discurso que não me interessava. Então, meu Deus, eu pensei que vinha, mas estou aqui. Mas de repente eu escutei uma voz, um discurso interessante, um discurso envolvente, um discurso que, ao mesmo tempo que ele falava sobre o mundo, ele falava sobre o Brasil, sobre Alagoas e Maceió, e o que era mais importante, envolvia a juventude na sua fala. Aos poucos, eu que estava quase dormitando, levantei a vista para ver quem era aquele cidadão que estava falando. E lá na frente, talvez uns 4 ou 5 mesas à minha frente, eu vi um jovem, pouquinho mais velho do que eu devia ter 11 anos, ele devia ter 28, 29 anos. Alto, magro, cabelo escuro, barba nenhuma, face imberbe, mas com uma linguagem envolvente. Eu nunca tinha visto aquele cidadão. E na minha mente de criança, eu o comparei naquele momento a uma escola de samba, quando chega na Marquês, lá na Praça da Apoteose, e sua bateria levanta a plateia. E todos aplaudiam, e todos gritavam, e quando eu menos esperei, também estava em pé, batendo palma para aquela criatura que eu nunca houvera visto. Perguntei a meu pai, quem é, papai? Ele disse, Divaldo Suruagi, o jovem prefeito de Maceió. Nunca tinha visto na vida. Os tempos passaram. Eu continuei, ele brilhando na política alagoana, ocupando todos os cargos. A Vitória era o seu companheiro, eu era sua companheira. E eu, estudante do Colégio Marista, estudante de engenharia, estudando em escolas diversas, mundo afora, como professor de colégios diversos de Maceió, como monitor de disciplinas na engenharia, depois como engenheiro civil, praticante. E o que era mais interessante, como professor concursado da Universidade Federal de Alagoas, onde lecionei engenharias e arquitetura, e aqui tem tantos ex-alunos meus amigos. Era o meu xodó, meu carinho. Mas em um momento interessantíssimo, as nossas vidas se cruzam. A minha e daquele jovem rapaz de outrora. E se cruza, se relaciona a partir do momento em que Marlene Lanverli, minha mãe, minha musa, funcionária pública do Estado, passa a emprestar sua energia de trabalho àquela criatura fabulosa. E isso foi uma parceria que durou muito tempo. Quer seja no Gabinete Civil do Palácio do Governo do Estado, onde por muitos e muitos meses, por longo tempo, nenhum ato do chefe do Executivo Estadual era publicado no Diário Oficial de Alagoas, sem ter antes uma rubrica ML, alusiva a Marlene Lanverli. Quer seja no Senado Federal, em Brasília, ou quer seja por longos, mais de 30 anos, na casa da Rua Santa Fernanda, uma casa que para mim tinha o gosto de
viver e reviver, de criar e recriar, porque foi lá que eu morei, lá que eu vivi grande parte da minha vida, e que de lá eu saí para a igreja, para me casar com Ana. E logo depois viajamos, e nunca mais eu voltei para morar naquela casa. E meus pais, minha irmã, já morava há algum tempo, casada bem jovem, no Rio Grande do Norte. Voltei. Meus pais se mudaram para um apartamento na rua Hélio Pradines, edifício Dona Luísa, apartamento 802. E aquela casa da rua Santa Fernanda, ao contrário, ao invés de ela perder vitalidade, ela criou vida. Ela criou vida porque passou a ser o escritório dos meus pais, mas também o escritório de Divaldo Suruagi, governador, de Divaldo Suruagi, senador, de Divaldo Suruagi, deputado federal, de Divaldo Suruagi, amigo. E eu via naquele relacionamento interessante algo que me encantava. Não somente uma amizade mútua entre eles, mas uma confiança insuperável. Eu sempre exerci várias atividades na minha vida, sempre. Mas difícil foi o dia que eu diariamente não chegava na casa da rua Santa Fernanda, por volta de meio-dia, para falar com as meninas da casa que estão aí, várias delas estão aí, para beijar minha mãe, abraçar meu pai, beijar meu pai, e sempre que possível, sentar-me com o Divaldo Suruagi, onde por meia hora, 40 minutos, conversávamos de tudo um pouco, de tudo um pouco. E ele sempre me incentivando a me aprofundar nas coisas da literatura. Que alegria Divaldo Suruagi teve quando eu, no início desse século, fui eleito para ocupar uma cadeira do Instituto Histórico Geográfico de Alagoas, e ele foi o orador na minha solenidade de posse. Quanta alegria Divaldo Suruagi teve quando soube que eu houvera sido eleito para ocupar a cadeira de número 3 da Academia Alagoana de Letras, instituições centenárias do nosso estado, que ele já pertencia, desde os anos 80 do século passado, materializando a sua literatura, sua cultura. Um grande escritor que eu fui. Eu nunca fui filiado a um partido político. Eu nunca ocupei um cargo comissionado na estrutura do governo de Alagoas. Mas eu posso dizer que eu tive a honra e o privilégio de conviver com Divaldo Suruagi no auge do poder e na calmaria das letras que imortalizam. E todas as vezes que eu estava com ele, eu sentia que Divaldo Suruagi tratava-se de um sonhador. Um homem sonhador com dias melhores para a sua comunidade. Todas as vezes que eu estava com ele, eu sentia que Divaldo Suruagi sabia ser um vitorioso, mas nunca vaidoso. É tanto que as suas vitórias ele dividia com seus companheiros, muitos dos quais, não fosse ele, jamais haveria provado o gosto doce da vitória. Eu via que Divaldo Suruagi era um homem que sabia ser poderoso. Ele sabia conhecia a sua influência. Ele sabia que com um olhar para um assessor dele, alguém, ele podia não somente modificar paisagens, mas como a vida de muitos ou de alguns. Mas Suruagi sempre teve ao lado dele e com ele uma arma que eu considero fantástica: a ternura. A ternura para os amigos e a ternura para os adversários políticos, como meu querido Enio falou, porque ele nunca teve inimigo. E mesmo
no seu ocaso de vida, já doente, nas conversas que nós tínhamos com o Divaldo Suruagi, ele nunca deixou de ter uma palavra de otimismo para tantos quantos com ele dialogassem. Esse é o Divaldo Suruagi que eu guardo em minha mente, que eu guardo em minha memória e que sempre estará comigo. Mas hoje é dia 21 de agosto. Estamos a 2 dias do dia 23 de agosto. 23 de agosto é aniversário de Marlene Lanverly. Como das vezes anteriores, aqui estivesse, ela estaria sentada nesse lugar. Talvez esse que Ana está ocupando, até porque ela assumiu a qualidade do posto de mãe também para mim. Estaria olhando para mim, séria, alegre, confiante com a beleza dessa solenidade. Marlene Lanverly foi uma criatura que ela olhava para mim e ela conhecia os meus instintos, minhas alegrias, minhas tristezas, minhas vontades. Com ela, eu aprendi que ser mãe não é somente ter o dom da criação e a dádiva da vida, mas, acima de tudo, trazer no coração um amor sem limites. Talvez seja por isso que eu tenho tantos irmãos nesse estado de Alagoas. Porque minha mãe, Marlene, minha maninha, como eu chamava, nunca negou a maternidade para tantos cantos com elas a procurassem. Ela sempre foi a mãe Marlene. Marlene Lanverly, ela me ensinou que viver é a mais simples arte do encontro. Mas ela morreu no dia 20 de junho de 2020. Apogeu da pandemia, uma queda, uma fratura na bacia, 20 dias, 30 dias, 35 dias depois, ela faleceu, mudou-se da vida para o meu coração eternamente. 2 ou 3 dias depois, nós da família iniciamos a árdua tarefa de desmontar o apartamento dela lá na Hélio Pradines, um apartamento que tantas vezes Divaldo Suruagi compareceu com seu secretariado para a sala para tomar decisões que influenciaram esse estado. Mas ali naquele momento nós estávamos na árdua tarefa do desmonte. E eu fiquei responsável pelos documentos. Uns 2 ou 3 dias depois, eu estava no quarto dela, puxei um gavetão embaixo da cama e encontrei uma caixa de papelão, dentro um saco plástico, uma folha de papel amarelada pelo tempo, um caderno, escrito à mão. Quando eu olhei, não entendi, porque eu tinha uma parceria com a minha mãe. Minha mãe não me escondia nada, ela me contava tudo, como eu também conversava muito com ela. Às vezes até eu digo para a Ana, eu digo, mas vem cá, se eu não disser a você, eu vou contar a quem? Porque a minha mãe eu contava tudo, mas eu não conhecia o teor daquele documento. Aquele documento eu comecei a ler e terminei a leitura com os olhos repletos de lágrimas. Eu vou pedir a vocês para tornar público o teor desse texto. E ele diz assim: para meu filho ler mais tarde, novembro de 1966. Repito, eu não conhecia o teor desse documento. Não quero que leias agora esta página. Quero que a leia mais tarde. Bem mais tarde. Quando sentires que já podem ler. Alfonso Daudet, ao escrever Safo, apôs-lhe como dedicatória, abre aspas, a meus filhos quando tiverem 20 anos, fecha aspas. Estas páginas não estão sendo escritas para que leia com 20 anos. É para muito depois, para quando te vierem os cabelos brancos,
e eu for apenas uma lembrança no teu espírito, uma sombra no teu coração. Toma então deste álbum e lê. Lê aqui o contido carinho, a minha dedicação de mãe, em pura essência, o perfume que te pude deixar. Não espero continuar a viver e imperar em teu coração, mesmo depois de ser recebida pela terra fria. O que quero que em ti persiste e perdure, não sou eu, mas os bons sentimentos que te pude incutir, as ideias que em ti formei, as energias que acendi em teu peito. Nós, meu filho, não temos importância, nada valemos. Valem em nós os sentimentos a que damos vida, aquilo que realizamos e também aquilo que fazemos os outros realizarem. É isso o que em nós não morre. Segue o caminho que te tracei, na incerteza da hora presente e no temor dos dias futuros. Esse caminho que todas as mães desejam, coberto de flores, e que todas sabem, ficará afincado de espinhos e pétalas mortas. Só desejo que não arranques com violência as flores que medrarem tua rota. Que nada tires de bom e nobre do mundo. É preciso que adiciones, que aumentes os valores da vida, trazendo de teu eu algo de puro e nobre como contribuição. Não desejo que sejas famoso, que venças com estardalhaço, de maneira que todas vejam a tua glória. A vitória que te desejo é a que terás no fundo do coração, quando te consultares e olhares para trás, superando teus atos, aquilatando tuas intenções. É esse momento que te desejo, rútilo, esplêndido, límpido. Nessa hora talvez lembre de mim, dos meus conselhos. E então poderás ler estas palavras que te foram escritas no dia da tua primeira comunhão. Com o mesmo coração que quando eras pequenino, te contava histórias de fadas encantadas e te cantava cantigas de niná. Porque, meu filho, ao se dirigir a um filho de qualquer idade, embora usando os lábios como veículo, a mãe fala mesmo com o coração. Que sejas feliz, meu querido, e que no teu coração não haja nunca lugar para o ódio nem maldades. É esse o desejo sincero de tua mãe, de tua mamãe, de tua maninha, Marlene Lamberli. Essa é Marlene Lamberli, minha mãe. A mãe de tantos que estão aqui. A verdadeira merecedora dessa comenda. Viva estivesse, a comenda pertenceria a ela. Inácio, guardarei com todo carinho essa comenda, que para mim será sem desmerecer nenhuma das outras que recebi, até mesmo nesse mesmo púlpito, com ela aí sentada olhando para mim, mas será ad eterno a mais importante, porque é não somente a comenda de uma figura querida, mas que a minha mãe estaria muito feliz se estivesse recebendo ou vivenciando esse momento. Mas é hora de agradecer. E eu tenho que agradecer a Deus por vocês. Quando eu entrei ali, eu estava conversando com o Inácio, entrei, não imaginei tanta gente. Amigos de Suruagi, amigos de Marlene Lamberli, meus amigos. Agradecer a vocês e agradecer também, eu estava ali, eu trouxe, o meu improviso está aqui. E ali eu tive a coragem, Deus me deu a coragem de eu falar para vocês, mesmo sabendo que poderia me estender um pouco mais. Mas eu acho que quando você fala sobre quem você gosta, quem você respeita, quem você ama, você tem que falar palavras vindas do coração, palavras escritas.
com a saudade, com respeito, com carinho. Foi isso que eu fiz. Eu gostaria de agradecer, Inácio, meus queridos deputados que aqui se encontram, a Assembleia Legislativa, por ter criado essa ferramenta que homenageia um dos mais interessantes homens públicos desse país, Divaldo Suruagi. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Inácio Loyola, esse sertanejo da gema, das barrancas do São Francisco, Piranhas, Canindé, uma criatura que eu conheço já há algum tempo e que todos que com ele conseguem conviver e conversar, conseguem beber, encontrar na enseada da sua alma, na enseada da alma do Inácio, cultura, sabedoria e conhecimento nas áreas que domina. E tudo isso regado por algo que eu considero extremamente interessante: sinceridade e companheirismo. Agradecer a minha irmã, que veio de Natal. Massinha foi embora com 15 anos de idade. Sua família está lá, Rostanzinho, Camila, netinhos, meus tios. Ela está aqui com o Nelson. Meu muito obrigado. Também está minha prima, Séries, filho de tia Eliônia Séries, Luciano, Geraldinho. Agradecer, que eu não podia deixar de falar, uma pessoa, ao homem da minha vida. Um homem que tudo devo. Uma criatura que magicamente, com seus gestos, ele me ensinou que ser pai é ser bom, é ser sincero, é ser amigo, é ser você. Que ser pai é ser distinto, é ser leal, é ser companheiro, é ser você. Que ser pai é estar presente, é ser duro quando precisa, é ter sempre você aqui, é ser Rostan Lanverly, o meu pai. Por fim, agradecer a vocês de coração, um beijo no coração de cada um. Pudesse, nominaria, um a um. Eu sou feliz, estou realizado, mas muito obrigado e um beijo no coração de todos, todos, todos. Meus senhores, minhas senhoras, eu, Dr. Álvaro Almeida, quero agradecer a presença desse grande alagoano, sua presença aqui. Quero agradecer a presença do professor Gama. Fui da época da UFAL, quando o senhor dirigia aquela instituição. Quero agradecer a presença do professor Douglas Prato, esse grande homem, esse grande historiador. Quero agradecer as presenças dos ex-procuradores aqui desta casa, Dr. Mendes Barros e Dr. Diógenes Tenório, da minha amiga
Miriam Canuto, que eu a chamo carinhosamente de Miroca, do delegado Mendes. Em nome do delegado Mendes, eu quero saudar, Mendes. Delegado Mendes, eu quero saudar todos os maçons aqui presentes de Alagoas, já que ontem foi o Dia Nacional da Maçonaria. Quero agradecer as presenças dos deputados Porcino, Júlio Cabral. Quero agradecer a presença do amigo Carlos Conce, de Roberto Mendes, economista, ex-jogador do CSA, um dos maiores volantes que eu já conheci no futebol nordestino. Baiaco do Bahia, Roberto Mendes e Roberto Menezes aqui em Alagoas e Givanildo do Santa Cruz. Para mim, foram os maiores volantes do futebol no seu determinado momento, sua época, do futebol nordestino. Quero agradecer as presenças dos irmãos Geraldo Magela e Ney Pirauá, a presença do doutor Geraldo Dantas. Quero agradecer a presença do doutor Marcelo Dantas. Quero agradecer a presença desse homem que teve uma participação muito grande no governo de Theo Vilela, doutor Otávio, membro do Instituto Histórico Gomes de Alagoas, do ex-presidente da OAB Alagoas, Tiago Bonfim, do advogado Everaldo Patriota e de todos vocês. Já está aqui. Quero agradecer a presença do doutor Marcelo Teixeira, Edo Mendonça ali, Cláudio Calheiros e doutor João Sampaio. Soube que o doutor João Sampaio se encontra aqui presente. E Cleito Sampaio, ou seja, se falhei alguém, me desculpe, que a solenidade, como eu disse, foi a mais concorrida. E também desse médico e grande intelectual, que é o Fernando Gomes. Existe uma particularidade, há muitos anos, o doutor Fernando Gomes me deu um presente, aliás, me deu um livro para eu ler e não devolvi, e que me despertou a estudar esse tema. O livro da professora Amélia Xavier de Oliveira, o título era O Padre Cícero que eu conheci. Isso deve ter uns 20 anos, e eu nunca devolvi esse livro a você, Fernando. Desculpe, entendeu? E quero registrar um contemporâneo meu de universidade, Tomás Beltrão. Prazer muito grande, Tomás. Minha gente, como eu disse, uma solenidade a mais concorrida que eu já presenciei, de grande importância para nós que fazemos a Assembleia Legislativa. Eu estou falando, junto com o deputado Lelo Maia, em nome do deputado Marcelo Vitor, presidente desta casa, e de todos os deputados. Nós somos 27, todos aprovaram essa proposição de minha autoria. E Dona Felina Mendonça, meus agradecimentos por sua presença. E, minha gente, gostaria de todos, Geraldo Dantas, em posição oficial, possamos ouvir o hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira a fugir sobre nós,
e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando do templo, cauriovante da indústria, te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Minha gente, agradecemos a presença de todas e de todos e passo a palavra à nossa chefe de cerimonial. Tudo isso que aconteceu, eu quero mais uma vez agradecer o cerimonial desta Assembleia, tão bem capitaneada pela nossa amiga Tereza Mello. E eu convido todos para um coquetel que será servido numa sala destinada a isso. Muito obrigado, está encerrada a sessão e que Deus nos proteja.